Dia, Felipe. Vou dar essa luz na cara aqui que você está incomodando. Agora sim. Bom dia a todos e a todas. Tudo tranquilo, né? Pessoal, esperar só mais um segundinho para todo mundo entrar, que a gente começa. Bom dia, Stephanie, Ana Júlia, Rafael, Pablo, Beatriz, Ana Beatriz. Tudo bem? Tudo com o senhor. Bem, graças a Deus. Tranquilo. Pessoal, vamos lá então. Hoje a proposta, pelo menos inicial, é a gente fazer uma recapitulação dos exercícios que ficaram para trás, ou pelo menos de alguns deles, para a gente dar uma revisada no conteúdo, né? Para não ficar dúvida aí e tal. Raramente vocês me questionam a respeito de dúvidas que ficaram com os exercícios. Então, acho que é bom, de vez em quando, a gente fazer uma revisão disso tudo. Me tira uma dúvida, a avaliação de vocês já foi disponibilizada de geografia ou vocês não fizeram ainda? Não, a gente vai poder à tarde, 12h30. Ok, então, ó, serve como revisão também, né? Aham. Então, vamos nós. Deixa eu posicionar aqui. Eu tentei fazer de forma que ficasse na visualização para todo mundo. Acho que vai dar certo. Bom, esse aqui é o da página 9 do livro de vocês, tá? Começando com a questão número 1, que fala assim. Qualquer dúvida, pergunta, tá? Deve-se registrar que há pelo menos duas grandes maneiras de se estabelecer o que seja um continente. De acordo com uma visão muito antiga, excessivamente atrelada a critérios físico-naturais, o continente seria uma vastíssima extensão de terra cercada por águas oceânicas. Isso não é isento de problemas e exige considerações adicionais. Caso contrário, nem a Europa nem a Ásia seriam verdadeiros continentes. O continente seria a Eurásia, sendo que, no fundo, a Europa é praticamente uma macropenínsula da Ásia. Por razões ideológicas, pareceu desde cedo aos europeus mais que conveniente se apresentarem como um continente à parte, o que fizeram usando os montes Urais como barreira natural a separar a Europa, que incluía aí a Rússia europeia, da Ásia. Então, galera, quando alguém perguntar assim, qual é o conceito de continente? A gente sempre fala assim, ó, é uma grande porção de terra cercada por água. Uma porção de terra tão grande que não pode ser chamada de ilha. E aí sempre a referência é a Groenlândia. A Groenlândia é a maior ilha. O que for maior que a Groenlândia é continente. Então a Austrália, por exemplo, não é uma ilha, é um continente. O problema é que a Europa e a Ásia estão atrelados numa massa territorial só. Então o continente deveria ser Eurásia. Mas os europeus, eles nunca quiseram ser vistos ou confundidos com asiáticos. Por questão cultural, em especial por questão religiosa, mas também por questão de eurocentrismo, de domínio mesmo. Não é eurasiocentrismo, é eurocentrismo. E aí, a pergunta vem assim, ó. Cite um fato histórico que pode justificar a diferenciação política da Europa e da Ásia. E aí, galera, eu posso falar, por exemplo, da constituição cultural. Os asiáticos basicamente são mongóis, hindus, indianos, árabes. Mas não são só esses. Existem talvez milhares de outras etnias. Esses são os mais conhecidos, judeus também, né? Judeus, árabes, mongóis e hindus. Os europeus, por sua vez, também são centenas, dezenas não, talvez milhares de etnias. Francos, italiotas, lusitanos, espanhóis, castelhanos.
existem situações em que no mesmo país tem um monte de etnia, como é o caso da Espanha, né? Asturianos, bascos, catalões, enfim. O que eu quero dizer? Um fato histórico que talvez justifique essa separação foi a expansão do Império Romano. Quando o Império Romano inchou de tal maneira que teve Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, Ocidente ou Europa passou a ser vista como aquela parte que o Império Romano controlava a partir de Roma. Oriente ou Ásia passou a ser visto como aquela parte que o Império Romano era controlado a partir de Constantinopla, que seria outra capital do Império Romano. E aí, daí ficou a parte da esquerda, olhando no mapa, a parte oeste, seria a Europa. A outra parte seria a Ásia. A resposta proposta, e eu sempre mando o gabarito para vocês, né, quando eu mando a tarefa, eu imagino que eles esperam um pouquinho para mandar o gabarito, para que vocês respondam, né? É essa aqui, ó. Espera-se que o aluno identifique a divisão do Império Romano entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, como um fato histórico que dividiu a Eurásia, essa grande massa continental. O aluno pode citar também a relação metrópole-colônia como justificativa para a diferenciação geográfica, já que dessa forma a Europa poderia ser vista como um continente diferenciado, lembrando que a Europa era metrópole na época do colonialismo, né? Portugal colonizou o Brasil, a Espanha colonizou o resto da América do Sul quase toda, a Inglaterra colonizou a Guiana, a Holanda colonizou o Suriname, por exemplo, e também colonizaram alguns países asiáticos. Mas tá a resposta aí, se tiver alguma dúvida, manifeste, por favor. Sem dúvidas? Sem dúvidas. Tá bom, pessoal, me responde aí, senão parece que eu tô falando com a parede, hein? Aí fica estranho. Por um momento, eu saí do ar. Sem dúvida, De mim professor. mesmo. Tá bom, valeu. Questão número 2. Para responder as questões 2 e 3, a gente vai utilizar essa imagem aqui, certo? Essa imagem mostra a diferenciação por assim dizer, de fusos horários e também do avanço de uma grande tsunami que aconteceu em um lugar específico da Europa, da Ásia, perdão, que é o lugar onde tem países banhados pelo Oceano Índico. Então, a gente sabe que no fuso horário para leste as horas aumentam, para oeste as horas diminuem. E olhando para cá, na escala do avanço das ondas, a gente sabe que a partir do ponto do choque, 15 minutos depois da explosão que gerou a tsunami, este lugar aqui foi atingido e a gente tem aqui a cidade de Banda Aceh. 1 minuto depois, já estava lá em Phuket. 2 horas depois, 1 hora depois, perdão, falei 1 minuto, né? 1 hora depois. 2 horas depois, já estava passando lá perto do Sri Lanka, atingindo o norte da Tailândia. 3 horas depois, já tinha passado pelas Ilhas Maldivas. Imagina o estrago que fez aqui, hein? Uma ilhazinha, deve ser tudo baixinho aqui, e chegado no sul da Índia, já tinha pego o Sri Lanka. 4 horas depois, já estava lá no oeste da Índia, 5 horas depois, idem, 6 horas depois chegou na Somália, na África, certo? Lembrando que o epicentro que gerou essa tsunami foi ali perto da Indonésia. Baseando-se nessa análise e em outros conhecimentos sobre o assunto, explique a origem das ondas gigantes associadas ao fenômeno ocorrido. Pessoal, E o movimento das placas tectônicas, né? Sim, exatamente. Geralmente, o que vai provocar tsunami são 2 fenômenos. Ou explosão de vulcão, erupção vulcânica, no fundo do mar. Se a explosão for muito grande, vai gerar onda lá em cima. Ou choque de placas tectônicas no fundo do mar. E aí esse choque seria como se você desse a bicuda no fundo de uma bacia cheia de água. A bicuda é no fundo.
mas é lá na superfície da bacia que a água vai balançar. Então, o choque é no fundo do mar, mas é na superfície do mar que a água vai balançar. Quando eu falo bicuda, vocês entendem? Isso é a linguagem que joga bola, né? Acho que os meninos entendem. Eu entendo. Você chuta, né? Todo mundo deve entender. Todo mundo já levou uma bicuda na perna uma vez. Bicuda de dedinho, né? Nossa, velho. Chuta o sofá. É ruim levar bicuda na costela. Você vai brigar com quem deu e não sai a voz. Oh, safado! Essa não, galera. Recomendo não. Então vamos lá. Questão número 2. As ondas gigantes, também conhecidas como tsunamis, formam-se, de abalos sísmicos que ocorrem no assoalho oceânico. E isso foi o caso daquela. Eu falei de uma que é formada por vulcão, certo? Pode acontecer de um meteoro cair no mar, aí quando chega na Terra vira meteorito, né? E causar tsunami também. E eu já vi um caso de um tsunami que foi formado a partir de um deslizamento de terra próximo do mar. Sim, de montanha, né? Porque cai muita terra e aí muita Foi força. tanta terra que caiu que gerou onda gigante que virou embarcação, inclusive. Então, assim, o mais comum é vulcão e abalo sísmico. Abalo sísmico é o principal. Foi o caso dessa da Indonésia aqui, ó. Esses abalos provocam a liberação de energia que proporciona o deslocamento das águas do oceano. Ao se aproximar do litoral, e aí a água diminui a profundidade, a onda fica maior. Porque se a onda está no meio do mar, onde é muito profundo, não faz muita diferença não. Mas se ela chega na praia, onde não tem profundidade, uma ondinha vira ondona. As ondas formadas ganham altura devido à menor profundidade das águas da costa marinha. Certo? Pessoal, esse tsunami aqui, em questão, ele matou cerca de 300 mil pessoas. Tipo assim, o Anápolis inteiro. Nossa. Tem um pouquinho mais que isso, mas só um pouquinho mais. E chegou no Brasil, tá? Esse tsunami aqui chegou no Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, o mar subiu 1 metro. E aí, claro que ninguém morre. Mas a gente não sentiu muito, né? Não sei. Mas chegou. O importante é que chegou. No máximo, dá para pular uma ondinha mais gostosa, mas chegou. Os cientistas agradecem. Né? Nossa. Tava pensando neles mesmo. Vai lá. A Ana Beatriz, ela é insensível, viu? Não escuta ela, não. Mas aqui no Brasil realmente não provocou nada, não. É como quando você joga uma pedra dentro de uma piscina, lá longe, a ondinha vem e chega até você. Quando ela chega até você ali na bola, ela chega bem levinha, né? Não vai sentir nada quando ela sente. Quando ela chega, no caso. Exatamente. Questão 3. Além da maior ou menor distância do foco de origem das ondas gigantes, outros fatores geográficos de natureza física e humana presentes nas áreas continentais atingidas pelo referido tsunami contribuíram para o seu maior ou menor potencial de destruição. Cite um fator de ordem física e um de ordem humana presentes nas áreas continentais. Galera, quando um tsunami avança, ele pode provocar mais ou menos destruição. É como um terremoto. Aí depende, tá? O fator de ordem física... Não, depende muitas vezes da ação das pessoas, sim do governo no sentido de preparar pessoas para essas catástrofes, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando está chegando um furacão, quando tem uma previsão de um furacão, perdão... aviso no celular, tem aquele sirene. Tem uma sirene, tem aviso no celular. E tipo assim, ó, pode ser que vai chegar, se cuide. Mais ou menos uns 10... uma mensagem que não sai do celular, que tipo, assim, olha, tem previsão de furacão em tal hora, em tal lugar. Há mais ou menos 10 dias atrás, a minha irmã, que mora nos Estados Unidos, recebeu uma mensagem. Tem previsão de tornado, nem era furacão, era tornado, era aquele que forma tipo um funil, tipo um redemoinho gigante. Isso. E aí começou a soar a sirene. A princípio ficou todo mundo em pânico, né? Porque não está acostumado com isso. Enfim, começaram... Se eu ouvisse essa sirene, você já podia me enterrar que eu estava morta. Eu ia para a rua filmar. Mas enfim, começou a tocar a sirene e passou assim 10 minutos, 15 minutos, não deu nada. Quando deu mais ou menos meia hora, a sirene parou. O que a minha irmã fez? Falou, vou lá no Burger King. Pegou os meninos e saíram.
Meu Daí, Deus, pelo amor de Deus, gente, é É sirene. muito inteligente, pois né? é. Daí o povo começa uma ventania, uma chuva, e o carro Nossa, o deles é tempo hoje não tipo... está propício para comer um sanduíche, não é mesmo? Que estranho. É, Será que tocou um alarme e aí, por volta de 30 minutos? e o carro A dele é fome tava tipo um grande pra furgão. ir lá no BK, velho. Ah, Começou a não. querer virar assim com o vento, mas ela tinha que voltar para casa porque ela estava na rua, e só estava ela na rua porque todo mundo foi em casa. Enfim, não foi muito legal para eles, não. Mas ela chegou em casa e acabou que não deu o tornado lá onde elas estavam, deu lá perto, né? O fato é que, na ordem física, com relação ao tsunami, se o relevo for plano, o lugar está com mais propensão a ser alagado. Se o relevo não for, se o relevo for alto na beira do mar, a onda tende a não entrar. Por Então, isso, quando tem tsunami, os governos, assim, que vai treinar, né, eles pedem para você ir para os lugares altos, para você mais altos. não acabar sofrendo com isso. Por isso que muita gente vai para prédio, para cima de montanha, se esconde num lugar Justamente. bem alto. Eu contei para vocês a história da menininha que salvou a galera desse tsunami. Não. Não. Comentei. Não, deixa eu comentar com vocês, porque isso é importante. Às vezes, numa aula como essa aqui, a gente fala dessas coisas, parece coisas tão distantes, né? Mas, de repente, pode ter utilidade. A gente nunca pode subestimar a utilidade que uma aula tem. Olha só. Quando estavam lá na Indonésia, numa dessas ilhas da Indonésia, se você olhar isso, vai perceber que a Indonésia são muitas ilhas, né? Essa menininha estava na ilha mais próxima do epicentro, ok? Uma menininha branquinha, não sei se era da Inglaterra, eu até posso achar a cara dela para vocês depois. Eu vou procurar aqui na medida que eu vou contando para vocês a história. E aí o que acontece? Essa menininha estava lá e começou a perceber que os animais estavam correndo para os lugares mais altos. Cachorro que estava lá junto, animais selvagens, pássaros estavam todos voando para os lugares Porque mais animais, altos. eles têm uma percepção muito grande do meio ambiente, eles sentem as coisas, as Então, vibrações. e ela começou a gritar com os turistas que estavam lá. Gente, gente, vamos correr para o alto, vai chegar tsunami, vai chegar tsunami. Aí alguns turistas olhavam e pensavam assim, nossa, que menininha mais exótica, ela deve estar drogadinha, né? E não deram moral. Só que assim, galera, essa insistência dela, o choro dela, o grito, vamos gente, convenceu os pais dela e convenceu também algumas pessoas que estavam ali em volta. E ela saía correndo e tentava puxar as pessoas, não, gente, vem, vem, por favor. E algumas pessoas foram. Daí um pouquinho chegou a tsunami. Chegou essa tsunami aqui, ó. Deixa eu tentar me colocar na tela aqui para ficar mais fácil. Essa aqui, ó. Misericórdia. Correndo aí? Adianta Viu? correr? Você não vai Não ver menina, adianta não? correr. E aí, alguém perguntou? Eu não vi. Não? Não. E aí, galera, depois que aconteceu, e muita gente morreu, e as pessoas voltaram para a menininha, começaram a agradecer ela e perguntaram para ela assim, mas como é que você sabia? Não tinha nem suado sirene nem nada. Ela falou, não, a professora de geografia me ensinou que os animais têm maior sensibilidade e quando os animais correm para os lugares altos, pode saber que tem algum problema chegando. A menininha é essa aqui, ó. Cadê? Opa, saiu. Deixa eu voltar. Apareceu um trem. A menininha é essa aqui, ó. Ganhou prêmio lá na Inglaterra, ela é inglesa. E olha que na Inglaterra nem é a área de ocorrência, né? Virou heroína nacional Nossa, lá não. por conta disso. Salvou algumas centenas de pessoas. Certo? Aqui, Não, e Professor, eu depois já que eu vi quase a menina passei depois, eu ia falar assim, eu pro avisei, outro mas ninguém caso. quis me ouvir. aqui é ela na época, ó. Ela era bem pequenininha mesmo. Quem quase passou por isso? Eu tava viajando, né? Aí ia acontecer um terremoto. Mas é muito louco, a galera fica todo mundo desesperado, todo mundo começa a fugir. Tem que ir para espaços abertos. Você estava onde? Eu tava em São Francisco. Ok. Aí aconteceu um terremoto em Los Angeles, eu acho. Sim. São Francisco, Sofia, é um lugar que está marcado para ser destruído por um terremoto. São Francisco e Tóquio, no Japão. Todo mundo sabe que vai acontecer.
só não sabe quando. Pode estar acontecendo agora, a gente recebeu a notícia, pode acontecer daqui a 1000 anos. Por isso que as pessoas ficam por lá. Mas São Francisco está numa área de divisa de placas tectônicas em que a placa está assim, ó. Ó o que eu estou fazendo aqui, ó. Estou encaixando um ossinho no outro, né? A placa lá está em cima aqui, ó. Está a ponto de descer e encaixar. Quando acontecer isso aqui, é que vai acontecer o chamado Big One lá. Então, assim, eu imagino que exista um certo pânico entre as pessoas lá por conta disso, né? Nossa, se eu soubesse que agora ia ter um terremoto. Não, se soubesse que ia ter um terremoto, tipo, tá marcado pra ter um terremoto. Mas não soubesse quando, que hora, se desse alguma coisinha, meu Deus, pronto, é o fim. Tchau, gente, muito obrigado. Foi bom estar com você. Fizeram até um Não, filme. imagina o meu medo. Eu Imagina. tava lá sozinha, eu só tinha um primo lá num país exterior. Eu falei, meu Deus, é hoje que eu morro. É isso. Eu tenho vontade, sabe, de estar em um lugar onde tem um terremoto, mas é em segurança, lógico. E aí o que a gente tem que fazer quando tem terremoto? Já que a gente está falando do assunto. Vai rezando logo. Você tem que buscar áreas abertas, no chão, onde não tem coisa que caia na sua cabeça. Pode dar um de 8 graus que não acontece nada. Ninguém morre com tremor. As pessoas morrem com coisa caindo em cima da cabeça. Entendeu? Mas, assim, embora eu tenha vontade de ver, presenciar para contar a história para vocês aqui, como eu já subi em vulcão, essa coisa toda, eu também tenho pena daquelas pessoas que, enfim, podem ser vítimas de um abalo desse, porque sempre deixa vítima para trás, né? Então eu dispenso a experiência. Ai, eu não tenho vontade, não, gente. Eu vou ficar aqui mesmo, quietinho no meu canto. Assim, eu não senti nada, mas eu também queria passar por um. Então, assim, se você puder evitar, eu agradeço. Sem sentir Eu nada. evito, brinco. Não, só pela experiência dos outros eu já sei como me sentir já. Tipo assim, falou assim, cara, é horrível. Eu falei, não, só pra mim já basta já. Nem precisa presenciar. Pessoal, eu como sou professor, eu gosto de relatar para vocês situações que foram vivenciadas, né? Enfim, eu acho que isso enriquece a aula e melhora a questão da conversa, porque o grande desafio da geografia é você tentar trazer para o cotidiano das pessoas situações que você vê só no livro, né? Por exemplo, eu estava em Paris e subiu o alerta de ataque terrorista. Eu peguei o metrô e fui para o centro. Meu pai do céu, não que é isso, gente? Ser explodido no ataque terrorista, longe disso, mas para ver o desespero das pessoas, para ver a polícia na rua, o exército na rua, para entender... Fazendo uma comparação, é tipo aquelas velhas fofoqueiras na rua que sai só para ver o que está acontecendo. Para ver o que é o desespero de um metrô travar dentro de uma estação escura, desligar a luz, o povo começar a falar lá e você não entender nada. E assim, eu passei por essas experiências e foi interessante e graças a Deus deu tudo certo, né? Não aconteceu nada comigo. Mas eu acho que enriquece a conversa, enfim. Vamos lá, questão 3. Ah, tá, eu falei da ordem física, né, que é o relevo mais baixo que favorece e o relevo mais alto que atrapalha. Mas de ordem humana, galera, aí a gente pode falar do baixo desenvolvimento social, que constrói edificações muito baixinhas e despreparadas. A gente pode falar do alto desenvolvimento social, que constrói edificações preparadas para esse tipo de evento natural. Por exemplo, em São Francisco, é comum que os prédios não sejam muito altos, arranha-céu, porque sabem que pode acontecer de ter esse terremoto. Em Tóquio, tem prédio com sistema de amortecedor, para que quando acontecer, o dano seja menor. Nos lugares onde é muito comum abalo sísmico, as casas geralmente são de madeira, para não ter laje caindo na cabeça de ninguém. Então, assim, o desenvolvimento social do lugar também ajuda, né? Nos países ricos, soa sirene, eles avisam, fazem uma espécie de ensaio para poder evacuar muita gente na mesma hora. Em países subdesenvolvidos isso não acontece, né? Enfim, questão 4. Observe a figura a seguir. Aqui eu tenho massa terrestre indiana há 71 milhões de anos atrás. Observa que a Índia vai avançando na direção da Ásia. Há 55 milhões de anos já estava aqui. Há 38 milhões de anos atrás estava próxima da linha do Equador. Há 10 milhões de anos atrás, a Índia começou a penetrar na Ásia. Hoje, pessoal, a Índia já está conectada e mergulhando sobre a Ásia. A Ásia está aqui, ó, a Índia aqui, ó, ela veio, ela começou a mergulhar aqui.
Por isso que tem esse enrugamento aqui, ó. Onde está a minha aliança aí, que forma a Cordilheira do Himalaia. A Cordilheira do Himalaia aqui nada mais é do que a pressão que a placa da Índia está exercendo sobre a placa da Ásia. Ok? Explique o que a figura representa e identifique qual o conjunto de relevo que ela forma. Então tá lá, ó. A figura ilustra a dinâmica de placas tectônicas, mostrando o movimento convergente de aproximação. Poderia colocar o movimento da placa tectônica? Sim, desde que você cite entre a placa indo-australiana, que é a placa da Índia, e a placa euroasiática, que é a placa da Ásia. Poderia colocar, então, o movimento das placas da Índia e da Ásia? Isso. Fala movimento convergente, tá? Convergente é Movimento quando aproxima. Tá. E o resultado disso é a Cordilheira do Himalaia. O resultado disso é a Cordilheira do Himalaia. A placa continua penetrando na Ásia. Quer dizer que a Cordilheira do Himalaia continua crescendo. O Monte Everest continua crescendo até hoje. Meu Deus. Não tem perigo dele se chocar demais, não, a ponto de causar um terremoto, sei lá. O terremoto acontece assim mesmo. É em função desse choque. Lá tem terremoto o tempo todo. Rolou um terremoto. Essas horas eu agradeço por morar no Brasil. Sim, o Brasil ele é abençoado nesse aspecto, né? A gente não tem grandes fenômenos naturais. Mas nada impede. Mas todo lado bom tem um lado ruim, né? Pois aí foi abençoado com esses eventos, aí veio o governo ainda. Nós temos políticos como os nossos, né? Infelizmente. Não, mas assim, é o que a gente Então tá falando. tem um terremoto na difícil de Bahia? ter. Não, mas é difícil de ter, mas acontece, é isso que a gente tá falando. É muito difícil de sentir. Aqui acontece com pequena magnitude, tá? Mas acontece mesmo. Não se originam aqui. Lembra daquela história que eu falei da ondinha, que você joga pedrinha na piscina, a ondinha vem até você? O que chega aqui... Desculpa. O que chega aqui são essas ondinhas. O choque é lá no fundo do mar, entre o Brasil e a África. O choque é lá na Cordilheira dos Andes. A ondinha vem e alcança aqui. Que não vai ter abalo de grande magnitude, não. Pelo menos até onde se conhece, né? Lógico que se acontecer, vão ter que estudar para entender por quê. Mas nunca aconteceu, não. Mas se o choque não é no fundo do mar entre a placa do Brasil e da África, não pode vir um tsunami? Pode acontecer. Pode acontecer. É difícil. É mais raro porque... Lembra que eu falei que esse movimento aqui ele é convergente? Quando a Índia entra na Ásia? O movimento que existe entre a placa sul-americana e a africana, ela é divergente, ela é de separação. E aí, na separação, esses choques, eles são menos intensos, né? Na realidade, a separação é mais favorável ao surgimento de vulcanismo. Entendeu? E aí tem muito vulcão no fundo do mar entre o Brasil e a África. Aí tem mesmo. Mas pode acontecer nessa separação, dar uma esbarrada lá numa placa na outra e provocar sim. O lugar no Brasil mais propenso à ocorrência de um tsunami que pode destruir e matar é São Luís do Maranhão, que está mais próximo da divisa das placas. Está mais próximo e lá é tudo baixinho, né? A maior altitude lá é 3 metros em relação ao nível do mar. Nossa. Então lá tem o relevo de planície, né? Certo. Questão 5. A rede hidrográfica da Ásia é de fundamental importância para determinadas regiões. Cite em qual das regiões asiáticas encontramos os seguintes rios: Tigre, Eufrates, Ganges e Yangtze. Galera, Tigre, Eufrates. Alguém lembra? Começa na Síria, começa na Turquia, passa pela Síria e deságua no Iraque. Então aqui é o Oriente Médio. Rio Ganges, aonde? Índia. A realidade da Índia. Né? Nós falamos muito dele. E o rio Yangtze, pelo nome? Na Índia também. Não, na China. Na China. Aonde vende pastel de flango com suco de laranja? China? E com petisco de grilo. China. Confundi, sorry. Então tá aí, ó. O rio Tigres e Eufrates, Oriente Médio. Certo?
O rio Ganges, Ásia Meridional, sul da Ásia, que é onde está a Índia. E o rio Yangtze na China, que é no leste asiático ou no extremo oriente. Posso passar? Pode ficar à vontade. Alô, você, vamos então à questão número 6, presente na página 16. Na verdade, a 5 também era na página 16 já. Vai lá, galera. Ó, aqui eu tenho o regime das monções, certo? Baixa pressão, Certo. calor. Alta pressão, frio. Baixa pressão, alta pressão, frio. Baixa pressão, calor. E aí não é bem frio, é menos frio do que o lugar quente, porque é tudo quente. Eu estou na linha do Equador, partindo para o sul da Ásia. Explique como são formadas as áreas de alta e de baixa pressão. Vou compartilhar com vocês a resposta do autor. A gente já falou assim exaustivamente sobre o regime das monções, né? As áreas de alta pressão, frio, e baixa pressão, calor, ocorrem em razão da variação de temperatura. Quando temos o inverno no hemisfério setentrional, que é o norte, as baixas temperaturas continentais criam uma zona de alta pressão nesses locais e as zonas de baixa pressão no oceano. Aí vocês já aprenderam isso, ó. O vento sempre sopra do mais frio para o mais quente. Então, sempre sopra da alta para a baixa pressão. Da alta para a baixa pressão, aqui está invertido, porque aqui é inverno, aqui é verão, né? Continuando lá. Como os ventos se deslocam das áreas de alta para as de baixa pressão, neste momento os ventos se deslocam do continente em direção ao oceano, carregados com pouca umidade. Eu estou no inverno, olha aqui, ó. Então, toda a secura daqui vai parar lá no meio do mar. Então, você está no meio do mar, na linha do Equador, com aquele calorão, e vai respirar, se respirar seco. Mas não tem lógica, porque tanto de água evaporando aqui, a questão é que está sendo jogado para o sul, porque as monções estão vindo do continente, trazendo a secura de lá. O que vai nos interessar, de fato, é aqui, ó, é no verão. Quando aqui toda a evaporação é jogada para cima, porque aqui forma uma frente de alta pressão. Ar frio. E o vento sempre sopra do frio para o quente, vocês aprenderam isso. Toda essa umidade que está indo aqui para o norte, ela é barrada pela cordilheira do Himalaia e faz chover aqui, aquelas chamadas chuvas de monções que vocês já aprenderam. Então vamos lá, ó. Já no verão, as temperaturas mais elevadas nas áreas continentais proporcionam áreas de baixa pressão nos continentes e áreas de alta pressão no oceano. Nesse caso, a circulação se inverte, como os ventos se deslocando dos oceanos para o continente, agora carregados de umidade. Dessa forma, é a diferença de pressão entre as áreas continentais e oceânicas que proporcionam a circulação atmosférica regional. Pessoal, deixa eu dar uma informação adicional para vocês, que nem é do 9º ano ainda, sei lá, do 1º ano, mas que é bom vocês já ficarem espertos com isso. Olha só, vocês já aprenderam que zona de alta pressão é ar frio, certo? O ar fica mais pesado e desce. Certo. Baixa pressão é ar quente. O ar fica leve e sobe. Ok? Ok? Só que aí Ok. Tá. Só que aí tem um detalhe. O vento não sobe assim. Ele sobe assim, ó. Rodando, por causa da rotação da Terra. E ele também não desce assim. Ele desce assim, rodando. Essa zona que está aí baixa pressão, você vai chamar isso aí de ciclone. O vento sobe e traz a baixa pressão e traz toda a umidade de volta para si. Ele atrai a umidade, certo? A alta pressão, que é o frio, o vento desce, né? E ele espalha toda a umidade para longe. Então, onde tem alta pressão, eu tenho ar seco. Sabe por que que Anápolis não está chovendo? Porque tem uma grande zona de anticiclone no meio do Brasil e vai jogando a umidade para as bordas. Se você assistir o Jornal Nacional hoje e ver a previsão do tempo, você vai ver que está chovendo na Amazônia, está chovendo no sul, está chovendo no litoral, mas aqui não.
E isso vai durar mais ou menos até o dia 10, 11, 12 de outubro. Daqui até lá não Sim, chove. outubro é mês da chuva. Por isso que Ah, agora eles estão não. arando terra já para poder plantar mais tarde. Exatamente. Tá? Então tá a resposta aí, ó. Quem quiser printar, printa. Imagino que vocês já tenham feito isso já em casa, quando eu passei. Vamos tentar fazer a questão 7, ver se dá tempo. Questão 7. As chuvas de monções, essas aí, provenientes desse fenômeno que a gente acabou de ver, são fenômenos naturais que acontecem de forma recorrente no Paquistão e em seus países vizinhos. Paquistão, Índia, Bangladesh, etc. Aponte a região do continente asiático e a atividade econômica mais afetadas por esse fenômeno. Explique também o mecanismo dessas chuvas no verão. Pessoal, a região que mais sofre com isso é o sul e o sudeste da Ásia. Certo? Sul e sudeste asiático. Vamos lá no mapa? Ó, aqui é sul da Ásia, aqui é sudeste asiático. Olha lá, a setinha chegando, ó. Sul e no sudeste. Elas chegam até no Japão, tá? Até no sul do Japão. Então, região é isso. A principal atividade é a risicultura, que é o cultivo de arroz. Lembra daqueles degraus onde eles plantam o arroz e esperam alagar para poder crescer? É Sim. aquilo ali. Eu Lembro. não tenho imagem disso aqui perto. Como a gente tem pouco tempo, eu não vou compartilhar a imagem não, mas eu acho que não precisa, né? Ah, tá. Tem um aqui no Mas livro, a ó. gente sabe por que tá falando. Lá, ó. Beleza? Livrinho de vocês na página 24. Este processo, no verão, né, atrai ventos úmidos do oceano, proporcionando chuvas torrenciais em vários países, muita chuva em muito lugar no sul e no sudeste asiático. Aqui no Brasil, eles não fazem isso. Eu acho que já vi, se não me engano. Eles fazem apenas tipo uns quadrados no chão. Aí eles esperam, molha muito, né? O chão espera chover e planta o arroz lá. Isso é chamado de arroz de arredio. É um arroz irrigado. É muito comum Mas no isso sul. esgota o solo? Não, até que não. A água conserva o nutriente do solo. Ah, tá. Eu pensei. Não, esgotar é quando queima, né? Exatamente. O calor faz com que a umidade do solo evapore. Aí isso sim Aí tem que atrapalha o solo. balancear o pH tudo de novo. Exatamente. É isso, galera. O que eu preparei para a gente corrigir é isso. A gente tem 2 minutinhos só. Não tem muito o que falar nesses 2 minutinhos, mas eu queria saber assim, ó, vocês têm alguma dúvida em relação a tudo que foi falado? Vocês têm alguma dúvida em relação a alguma coisa? Não tem nenhuma. Acho que esclareceu bastante. Não, bacana. Eu fico feliz por ter dado tempo da gente fazer isso. Eu prometi para vocês que Nossa, na foi aula... até bom antes da prova. Pois é, foi tudo estratégico, né? Eu prometi para vocês que na aula de hoje a gente ia falar sobre a Guerra da Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Eu até estou com os slides todos preparados, a aula está pronta já, mas eu achei que era pertinente se a gente conseguisse fazer essa revisão para, enfim, Não, foi muito bom. Foi muito boa essa revisão. já que vocês nunca apresentam dúvidas, né, em relação às tarefas, eu acho que vale a pena. Mas tá bom, então. Nós temos 1 minuto e 15 segundos, mais ou menos, para essa avaliação que vocês têm. São 3 questões minhas e 2 questões do Marcelo, né, do Marcelo Paiva. Imagino que a gente conseguiu hoje contemplar essas questões que vão cair. Eu elaborei a prova há algum tempo, eu não lembro exatamente quais foram as questões, mas está mais ou menos dentro disso aí que a gente está estudando. Estudem também com relação ao clima da Ásia, tá? Aqueles climogramas, porque se não for E a importante... dificuldade que eu tive para entender eles. Pois é, se não for importante para agora, vai ser para depois. Show? Tá bom, galera, eu acho que Tá é isso. certo. Deixa eu me despedir de vocês aqui, senão vai cair a conexão sem eu dar tchau para vocês, tá? Muito obrigado pela atenção de todo mundo aí. Obrigada, Anderson. Um bom fim de Até a semana. próxima. Ó, vocês merecem, tá? Aproveita o calor, viu? E o Severino? Tá vindo recorde de calor aí, prepara, semana que vem. Deus me livre e guarde, gente. Prepara as garrafas d'água.
Será que fez Ah. 40 graus? Tchau, Vai, professor. vai chegar perto disso. Ai, tomara que não, hein? Credo, Pra gente, onde?